Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e novamente com esse modelo despretensioso, sem edição. Vou tentar gravar da forma que eu vou conseguir, tentar deixar as minhas respirações, gaguejando, deixando assim do jeito que tá, pra gente poder trocar informações e falar sobre uma série que eu comecei a assistir e ainda não terminei, que é sobre a série Van Helsing. Acho que eu pronunciei certo, a série Van Helsing. Tá certo, série Van Helsing, acho que é isso. E a história, ela conta com 5 temporadas. Eu acho que eu não cheguei a sair da primeira temporada, principalmente pelo fato de eu achar que ela acabou se perdendo muito, principalmente na questão do plot central da história. Uma coisa que eu quero conversar com vocês a respeito desses estilos de série é que principalmente essa história ela lembra muito a questão da produção e por conta disso eu acabei enjoando de continuar assistindo. A série Van Helsing ela é muito parecida nessa produção com a série Lucifer, aos meus olhos. Por quê? É uma série que sempre começa, ela começou, né? O primeiro episódio ela tem um potencial gigantesco. Vocês assistem, veem a sinopse, fica admirado com a história, realmente te motiva a assistir e depois de um tempo você começa a ver que está um pouco forçado, arrastado. Dá a entender que para poder conseguir fazer essas 5 temporadas ou para tentar fechar a temporada, acabou tendo uma certa encheção de linguiça, não desmerecendo a atuação, a questão da história como um todo, que é uma história boa. É uma história interessante, é uma história que realmente não tem, você para pensar, não tem como dar errado. Eu acho que tá tudo certo aí, a iluminação, eu acabo olhando para a tela e acaba que a minha visão vai distorcendo aqui. E tudo isso acaba dando aquele estalo de que poderia ter sido melhor. É aquele estalo que faz você vir para a realidade. A série Lucifer também tem um potencial gigantesco, principalmente pelo ator que faz Lucifer. Ele é um ator extremamente carismático e faz muito sentido ele ser o Lucifer dentro de toda essa situação. Vou fechar aqui que apareceu um alerta. Vamos deixar. Vou editar, não. Vou deixar como tá. E tudo isso faz com que a gente não consiga ficar preso com a história até o final, acreditando em tudo aquilo que está sendo contado pra gente. Nessa série de Van Helsing, é a mesma coisa que aconteceu aqui comigo, é a mesma coisa que acontece com a série Lucifer. Van Helsing, ela tem uma história com um potencial gigantesco, que eu vou até falar pra vocês. O centro da história é sobre uma personagem chamada Vanessa Van Helsing. Ela tem uma ancestralidade, eu acho que é assim que se fala. Ela tem a questão do seu ancestral ser extremamente forte, e isso acaba deixando um legado para ela tentar sobreviver em seu futuro. E isso faz todo sentido porque após 3 anos ela acorda de um coma. E esse coma, ela percebe que está num período pós-apocalíptico e zumbis estão dominando, vampiros, zumbis. E os vampiros estão dominando todo o local. É como se eles fossem a parte do topo da cadeia alimentar, e ela acaba descobrindo toda essa situação, e o foco de tudo é tentar encontrar sua filha, que ela tem como esse propósito, e eu acho sim que é uma grande motivação em uma história tentar encontrar um ente querido, faz a gente se prender realmente e acabar tendo não só a afinidade, a ligação, a interligação, porque você se aproxima com o personagem, porque é algo que provavelmente você também faria, e aí acaba sendo essa ligação que você tem, principalmente com a história. E isso tudo tava bom, os episódios são grandes, são episódios bem detalhados, bem interessantes, não só a personagem principal, mas os personagens coadjuvantes são tão bons quanto, e isso eu gosto muito, quando o personagem principal é interessante, mas os coadjuvantes são tão interessantes quanto a personagem principal. E eu confesso a vocês que o antes do acordar do coma dela foi tão mais interessante do que
a história começar, que é ela sair em busca dessa pessoa, dessa personagem que é a sua filha. E a questão também dela descobrir as suas capacidades voltadas pela questão dos seus ancestrais e ir descobrindo essas suas grandes capacidades físicas e a sua grande capacidade de regeneração. Agora, a história que acontece no antes, o prequel, o antes do que aconteceu com o meu celular aqui. Deixa tudo certo de tirar aqui o sol. Vamos testar, vamos ver como é que fica. Sem edição, que às vezes a edição tira a sensação do que a gente está querendo passar, e eu acho que seria legal deixar o vídeo assim, bem natural, bem in natura, para poder ter esse entendimento do que eu quero falar, sem grandes qualidades visuais, e sim focar no que eu estou falando com vocês. E isso que eu estava explicando é que o antes da história, falando da Vanessa em sua residência, mostrando a questão do cotidiano dela, sua filha, mas o que eu mais gostei é essa necessidade, principalmente na atuação dela, foi uma personagem interessante, e a construção do entendimento sobre como que ela chegou ao coma. Então existe uma ação antes e tem também a questão dos personagens, onde eles estão em relação ao pós-coma dela, que eles têm ela como um ente precioso ali. Eles têm a Vanessa ali em coma porque basicamente eles não sabem absolutamente nada do que aconteceu e como aquelas pessoas se transformaram em vampiros simplesmente da noite pro dia, se foi algo viral, se foi algo contaminante, e tudo isso acabou estourando a bolha. Toda essa ausência de informações na história fica muito realista. Claro, com uma certa precariedade em algumas atuações, mas isso não prejudicou tanto na imersão da história, no entendimento sobre o que estava acontecendo ali. Porém, o que eu curti sobre o que estava passando, não sei se vocês estão conseguindo ir na minha linha de pensamento, é que o pós foi interessante, o início do pós e o início do antes, vamos colocar assim. Porque o início da série foi muito bom, porque é o nosso desconhecimento da história. E o início do pós, que é quando ela entra em coma e o entendimento de que você começa a entender que eles ali não entendem absolutamente nada do que está acontecendo, estão simplesmente protegendo uma pessoa que eles nem sabem se aquilo dali vai ser importante ou não, mas eles acabam tendo ela como um certo recurso de tentar salvar de alguma forma a humanidade, como se ela fosse a salvação de tudo aquilo, e pode ser que até que seja ou não, e esse desconhecimento é o que deixa interessante. Mas conforme as coisas vão passando, vai ficando muito arrastado, porque quando você para imaginar que a última esperança da humanidade é salvar o planeta Terra, se você não tiver isso muito bem trabalhado junto aos personagens, as motivações que vão surgindo, os conflitos e as soluções de conflitos, com novas soluções, e assim constantemente novos conflitos forem surgindo, você não vai conseguir ficar presa, porque você vai entrar numa monotonia de que não tem solução e acabou. E meio que foi o que eu senti que aconteceu em alguns trechos. Eu até quero ver se eu volto e continuo assistindo, para ver se conforme o passar das temporadas as coisas vão se modificando e vão melhorando. Mas é uma série que tem uma fotografia interessante, tem uma boa atuação, não vou dizer uma atuação impecável, mas não acho até que as maquiagens são tão boas assim. As maquiagens dos vampiros poderiam ser melhores, mais nojentas, mais realistas. Mas não é uma série ruim, tem coisa pior por aí no mercado. Mas é uma história que você fica esperando mais, sabe? Igual o Lúcifer. Desculpa se você gosta de Lúcifer. Perdão se vocês gostam de Van Helsing, mas aqui é uma liberdade e a gente pode gostar e não gostar, né? É a coisa mais normal do mundo. E Van Helsing, ele tem algo que me incomoda, porque é uma falta de conhecimento e ao mesmo tempo um excesso de
entendimento que não faz sentido e acaba conflitando sobre a proposta principal da história, que é tentar entender ou não se essa... Eu posso estar totalmente fora do que é o propósito da série, mas a última esperança em salvar a humanidade, então será que é a Vanessa Van Helsing? Ou se na verdade esse entendimento da salvação da humanidade nunca vai acontecer, porque em uma situação de crise como essa, principalmente nessa situação que nós estamos aqui, às vezes o maior objetivo não é salvar, vamos dizer assim, pensar em salvar o planeta Terra, mas sim tentar conter o problema para que o problema não continue crescendo e evoluindo, e meio que a humanidade precisa se adaptar e se esforçar em conseguir sobreviver o máximo possível. Em certas situações de crise, conflitos, principalmente biológicos, ambientais, o que seja, os conflitos e os impactos sempre vão surgir, e como nessa série surgiu, e você percebe que o foco aqui está meio fora do que a sinopse diz, porque simplesmente é tentar sobreviver nesse novo ambiente. Então é isso, torço que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui, já está com 11 minutinhos. Muito obrigada, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações E não se esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Galera, olha só, vou deixar uma perguntinha aqui no final. Qual o seu melhor filme de vampiro? Eu vou falar para vocês que é Entrevista com o Vampiro, com os atores Brad Pitt, Tom Cruise, eu acho que... Não, tá Brad Pitt, Antônio Bandeiras, eu acho que tá o Tom Cruise também. Galera, um filme incrível que poderia ser uma série. Então é isso, esse é o meu filme favorito de vampiro, Entrevista com o Vampiro. E o seu, qual é? Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.